A pobreza não é só ter a carteira vazia, é uma prisão para o seu espírito. É uma mentira que o inimigo te conta, dizendo que você nunca vai ter o suficiente, que sua família sempre vai passar dificuldade, que seus sonhos não vão se realizar. Mas o Senhor falou. Ele nos deu um salmo, uma palavra cheia de poder, uma chave para a provisão de Deus. Eu sinto isso no meu coração hoje. Se você pegar esse salmo e ler com fé, não só uma vez, mas por 3 dias seguidos, algo vai mudar. As correntes da falta vão cair. Portas que estavam fechadas vão se abrir. O que o inimigo plantou na sua família será tirado pela raiz. Alto-falante, antes de continuar, se esse conteúdo te tocar, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma das nossas mensagens. O poder da fé pode mudar sua vida. Inscreva-se agora. Alto-falante. Esse salmo tem o som da fartura do céu. Quando você o declara com fé, a pobreza desaparece. Você não precisa implorar. Só precisa crer, ler e declarar. E veja o que Deus fará em apenas 3 dias. Esse salmo foi escrito para abrir os canais financeiros do céu. Não é apenas uma poesia reconfortante, é um código de aliança. Nele, existem padrões divinos, declarações e promessas que ativam a provisão sobrenatural quando lidos, acreditados e falados com fé inabalável. Esse salmo não foi feito para quem tem conforto, mas para quem confia em Deus. Veio de um servo de Deus que sabia o que era passar por necessidade, e ainda assim, viver em abundância. Quando o Senhor destaca um salmo e diz, leia por 3 dias, não é só uma dica. É um convite para sair do ciclo da escassez e entrar em um lugar onde a provisão de Deus é real, visível e impossível de ser parada. A palavra de Deus nunca volta vazia. E esse salmo, em especial, foi escolhido pelo Espírito para lutar contra a raiz da escravidão financeira que aprisionou tanta gente por tanto tempo. Há versos nesse salmo que foram escritos pensando em você, na herança dos seus filhos, no seu trabalho, nas suas contas, na sua mesa, no seu futuro. A fartura de Deus não funciona como o dinheiro do mundo. Não é ativada por esforço, manipulação ou desespero. Ela flui quando você se alinha com a verdade. E é exatamente isso que esse salmo faz. Ele alinha seu coração com essa verdade. Ele faz com que você pare de olhar só para o presente e comece a focar em quem dá os presentes. Ele te lembra que sua fonte não é seu emprego, o mercado, o governo ou até seu talento. Sua fonte é o Senhor seu Deus, que é dono de tudo e ainda assim alimenta os passarinhos. Cada linha desse salmo é um desafio à mentira da falta. Ele te faz olhar para o alto e ver a fidelidade de um Deus que nunca falha. Quando você lê esse salmo por 3 dias, não é um ritual. É uma revelação. É uma escolha de abafar toda a voz de derrota com a voz da palavra. E a palavra sempre vence. Esse salmo tem o ritmo da prosperidade. Ele fala de fartura não como algo a ser perseguido, mas como algo a ser esperado. Ele muda sua forma de pensar de sobrevivência para a administração. Ele transforma sua oração de um pedido para uma declaração. As palavras nesse salmo não são passivas. Elas são agressivas contra as forças que roubam, matam e destroem. Quando você as fala em voz alta, está declarando guerra a todo espírito de pobreza, a toda maldição de falta na sua família, a todo atraso, a todo destruidor e a todo acordo demoníaco que diz que sua família nunca vai prosperar. Você está trocando a queixa por uma confissão. Está trocando a ansiedade por autoridade. Você não está só lendo, está liberando. O céu responde quando você repete o que Deus já disse. E esse salmo, quando falado todos os dias por 3 dias, vira uma trombeta no mundo espiritual que anuncia sua fé e chama a atenção dos anjos, um sinal para o seu crescimento. A provisão de Deus não é limitada pelo tempo ou pela economia. É eterna. Está sempre disponível, mas é liberada pela fé e obediência. Quando você lê esse salmo por 3 dias, você mostra as 2 coisas. Está dizendo, Deus, eu confio na sua palavra. Eu acredito no que você escreveu. Eu recebo o que você prometeu. Essa atitude te prepara para receber a fartura. Esse salmo não fala só de ter o que precisa. Ele fala de ter o copo transbordando, de ser guiado para pastos verdes, de ter uma mesa pronta mesmo na frente dos seus inimigos. Não é só provisão, é uma vitória profética. Não é só o suficiente, é mais do que o suficiente. E esse é o coração da economia de Deus.
Deus nunca quis que seus filhos vivessem em dificuldades. Ele quer que eles prosperem, que emprestem e não peçam emprestado, que sejam a cabeça e não a cauda. Esse salmo foi escrito para restaurar essa visão e ativar essa promessa na sua vida. Ler esse salmo por 3 dias não é uma tentativa de fazer Deus agir. É uma forma de você se colocar no lugar certo para que as bênçãos dele te alcancem. É sobre mudar suas expectativas, para que você pare de esperar por migalhas quando a mesa já está posta. Muitas pessoas vivem com o peso da frustração financeira porque elas acreditam mais na derrota do que no destino. Elas acreditam na mentira de que a luta é para sempre e que a provisão é rara. Mas esse salmo diz o contrário. Esse salmo te desafia a acreditar que a bondade e a misericórdia te seguirão, não a dor e o pânico. Ele te desafia a falar com a sua alma e a mandar ela se lembrar da fidelidade de Deus. Ele te desafia a caminhar pelo vale da falta sem temer o mal, porque o pastor caminha com você e a sua palavra te guia para a fartura dele. Cada palavra desse salmo foi feita para ter poder. Foi inspirada pelo Espírito Santo com o propósito de mudar os ambientes. Quando você lê com fé, você não afeta apenas a sua mente. Você afeta o seu ambiente. Você muda o que paira sobre a sua casa. Você pressiona as forças invisíveis que têm atrasado os recursos, bloqueado as oportunidades e tornado as finanças instáveis. Você anuncia para o céu e para o inferno que a sua confiança está na palavra inabalável de Deus. E essa palavra fará exatamente o que foi enviada para fazer. As fortalezas começam a tremer quando você sussurra esses versos. O céu começa a agir quando você se alinha com a linguagem dele. A palavra de Deus não é uma sugestão poética. É uma autoridade legal. E esse salmo te dá a base legal para exigir que a pobreza seja expulsa de cada área da sua vida. Quando você se compromete a ler esse salmo por 3 dias, você está fazendo uma declaração profética de que você parou de rodear a mesma montanha da falta. Você parou de viver com medo. Você parou de aceitar o desespero. Você está pronto para ver o que a palavra de Deus diz que você pode ter. Você está pronto para declarar a fartura mesmo quando sua carteira diz o contrário. Você está pronto para falar de prosperidade mesmo quando as contas se acumulam. Você está pronto para plantar sementes de fé através das palavras desse salmo e vê-las se transformar em testemunhos de liberdade financeira. Não há mágica no ato, mas há poder na fé. E se você ler com crença, falar com coragem e não deixar que a dúvida roube seu momento, algo vai mudar. Algo tem que mudar porque a palavra sempre funciona. Você não precisa saber como o dinheiro virá. Não precisa adivinhar como o emprego vai aparecer, como a dívida será dissolvida, ou qual oportunidade surgirá. Você só precisa confiar que quando Deus te dá um salmo e um prazo, a obediência é a semente e o aumento é a colheita. Se você ler o salmo por 3 dias e ler como se a sua vida dependesse disso, como se a sua vitória estivesse esperando atrás de cada verso, como se o céu estivesse ouvindo e os demônios estivessem tremendo, então a pobreza não terá lugar para se esconder. Porque esse salmo foi escrito para liberar algo. Foi escrito para desarmar algo. Foi escrito para trazer algo. E esse algo está prestes a ser liberado na sua vida. Não porque você mereceu, mas porque você se alinhou. Não porque você se esforçou, mas porque você acreditou. Não porque você gritou, mas porque você obedeceu. Leia, acredite, fale, e veja o rio da provisão do céu inundar todo lugar seco na sua vida. 3 dias de declaração podem quebrar a falta de gerações. Porque os padrões espirituais não são quebrados apenas com esforço. Eles são quebrados com a verdade aplicada de forma constante. Quando você se compromete a declarar um salmo por 3 dias, você não está só lendo a Bíblia. Você está lutando uma guerra divina. Você está pisando em um terreno que seus antepassados talvez nunca tenham pisado, reivindicando promessas em que eles talvez nunca tenham acreditado e mudando a herança de sua família da sobrevivência para a provisão sobrenatural. A pobreza de geração em geração muitas vezes é invisível até se tornar algo inegável. Ela aparece em ciclos. Ciclos de dívidas, oportunidades perdidas, negócios que falham, ansiedade por dinheiro, mentalidade de escassez e medo de dar. Esses padrões podem ser passados silenciosamente, aceitos como normais até que alguém cheio do Espírito se levante e diga: chega! Esse alguém é você. E a arma que Deus colocou na sua mão é a palavra dele. Quando você a fala por 3 dias com fé, com autoridade e com expectativa, algo começa a se quebrar no mundo espiritual.
O que foi passado pelas gerações começa a se curvar diante do sangue de Jesus. No reino de Deus, repetir não é em vão. É uma guerra. Josué marchou ao redor de Jericó por 7 dias antes de a muralha cair. Não porque a muralha era fraca, mas porque o céu estava esperando pela obediência persistente. Elias mandou seu servo 7 vezes olhar para a nuvem. Não porque Deus estava atrasado, mas porque a liberação estava ligada à fé constante. Jesus orou 3 vezes no jardim, não porque o Pai não ouviu, mas porque a pressão produziu o poder. Quando Deus te diz para declarar um salmo por 3 dias, Ele não está pedindo uma performance religiosa. Ele está te dando uma estratégia para a transformação. Maldições de geração em geração são teimosas. Elas existem há décadas, por vidas inteiras. Mas a palavra de Deus é mais antiga, mais forte e eterna. Quando declarada com convicção, ela corta a raiz mais profunda da falta e a substitui por abundância. Cada palavra desse salmo é cheia de um código profético. É feita para penetrar nas fortalezas, interromper contratos espirituais e estabelecer a verdade do reino em lugares onde a escuridão mandava. No dia 1, a palavra começa a agitar o ambiente. Incomoda o inimigo. Acorda o seu espírito. Sinaliza para o céu que algo está mudando. No dia 2, ela começa a lutar contra os padrões. Fala com as crenças internas criadas por traumas, falta e decepção. Começa a limpar seu pensamento, desafiar seus hábitos e renovar sua mente. No dia 3, o salmo se torna uma espada. Ele corta os laços com todo o contrato de geração em geração feito com a pobreza, conscientemente ou não. Ele cancela as palavras faladas sobre a sua família em momentos de medo. Ele reverte as declarações feitas com frustração que moldaram o destino de filhos, casas e negócios. 3 dias podem parecer pouco, mas no mundo espiritual são importantes. Ressurreições acontecem no 3º dia. Vitórias são liberadas no 3º dia. E o salmo falado por 3 dias se torna o som da ressurreição para suas finanças. A falta de geração em geração muitas vezes age em silêncio. As famílias raramente falam sobre isso, mas vivem sob a sombra dela. É o estresse nas conversas sobre dinheiro, a hesitação em dar, o medo de ser fiel a Deus, a vergonha de pedir ajuda, o acordo silencioso de que a riqueza é para os outros, não para nós. Mas quando você começa a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida por 3 dias, você quebra o silêncio. Você coloca a verdade no meio da história. Você interrompe o acordo. O inimigo perde seu controle, não porque você gritou mais alto, mas porque você trocou a mentira por algo eterno. O salmo se torna a nova história da sua família. Ele se torna o estandarte sobre as suas gerações. Você está escrevendo um novo roteiro a cada declaração. O que antes era marcado pela falta se torna marcado pela vida. O que antes era uma luta se torna um testemunho. E seus filhos não vão lutar os mesmos demônios porque você lutou contra eles com a palavra. Isso não é sobre magia. É sobre movimento. Você está movendo sua casa de um sistema de medo para um sistema de fé. Está movendo sua mente de padrões de pânico para padrões de louvor. Está movendo seu espírito para uma posição de receber o que o céu sempre quis dar. O salmo que você fala se torna uma porta. Ele convida a provisão, a presença e a paz de Deus para cada canto da sua história financeira. No dia 1, você pode sentir resistência. No dia 2, você pode não sentir nada. No dia 3, você pode ver algo mudar ou não. Mas saiba de uma coisa, algo está sempre se movendo quando a palavra é falada. Algo está sempre mudando quando a fé é liberada. Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. E sua tarefa não é sentir os resultados. É liberar a verdade. Enquanto você declara esse salmo por 3 dias, fale-o em voz alta. Deixe seus ouvidos escutarem o que sua boca está declarando. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deixe as palavras ecoarem em sua casa, sobre suas contas bancárias, sobre os quartos de seus filhos, sobre o seu próprio coração. Deixe-o abafar toda a voz de medo, toda memória de fracasso, toda previsão de luta. Deixe-o surgir pela manhã, estar presente à tarde e sussurrar sobre você enquanto dorme. Faça esses 3 dias sagrados. Jejuem, se sentirem guiados. Escrevam sobre as mudanças. Escrevam o testemunho antes que ele chegue. Falem não como um pedinte esperando ajuda,
mas como um herdeiro que está fazendo valer sua herança. Você não está pedindo migalhas. Você está reivindicando uma aliança. Você não está buscando sorte. Você está firme na sua autoridade. Jesus pagou o preço pela sua liberdade da falta. E o salmo é o seu recibo. Espera só um instante. Eu preciso abrir um parêntese e te falar algo muito importante. Algo que mudou completamente a minha vida e que eu sinto que pode mudar a sua também. Já volto para continuar o nosso conteúdo. Se você já se viu em situações difíceis por falta de sabedoria, saiba que existe uma solução. Eu encontrei um guia que me mostrou o caminho da sabedoria feminina. Foi como se as chaves de um mundo novo tivessem sido entregues nas minhas mãos. Ele me ensinou a resolver os maiores problemas da mulher e a construir uma vida mais leve. Se você busca essa mesma transformação, o link para o livro está na descrição. Quando você fala o salmo por 3 dias, você está criando um ritmo de vitória. Você está ensinando sua alma a se submeter à verdade. Está treinando suas emoções a seguir o Espírito. Está mostrando para o céu que você está pronto. E o céu responde à prontidão. Deus não desperdiça palavras. Ele libera recursos para aqueles que usam a revelação de forma sábia. E se você usar bem esse salmo, se o guardar em seu coração e o falar com seus lábios, ele te dará a colheita. Ele abrirá portas que ninguém pode fechar. Ele silenciará o destruidor. Ele derramará uma bênção tão grande que não haverá espaço para contê-la. Não por causa do tamanho da sua oração, mas por causa da fé em seu sussurro. Não por causa da sua perfeição, mas por causa da sua persistência. 3 dias de declaração não são uma contagem regressiva. É um preparo. Um preparo para a vitória, para a fartura, para a restauração. A palavra sempre foi a chave. E agora você a tem. Fale-a, declare-a, e veja a pobreza fugir não apenas da sua vida, mas de cada geração que virá depois de você. A pobreza é um espírito, e a palavra de Deus é a cura. A falta não é apenas ter pouca renda ou contas não pagas. É uma condição espiritual que age como uma maldição, uma mentalidade e uma prisão invisível que mantém as pessoas presas mesmo quando há oportunidades. A pobreza sussurra mentiras nos ouvidos do povo de Deus, dizendo que nunca haverá o suficiente, que você precisa acumular, que foi esquecido, que dar é perigoso e que a riqueza é para os outros, não para você. É um espírito que infecta famílias por gerações, escondendo-se atrás de dificuldades financeiras, decisões erradas, traumas e pecados de família. Não afeta apenas a carteira. Afeta a autoestima, a visão, a alegria e o propósito. Ele te convence de que sua identidade está ligada ao saldo da sua conta bancária. Ele faz você se sentir culpado por querer prosperar e desconfiado da promessa de Deus para a provisão. Mas a palavra de Deus carrega o antídoto exato para esse espírito tóxico e opressor. A palavra não te dá apenas informação. Ela te dá o poder de mudar. Ela te liberta. Ela arranca crenças falsas e planta verdades divinas. E quando você começa a falá-la, orá-la e declará-la, especialmente através de um salmo feito para a vitória, ela começa a expulsar esse espírito de pobreza como a luz expulsa a escuridão. O espírito de pobreza não é quebrado apenas pela renda, porque ele pode sobreviver até mesmo naqueles que ganham muito. Ele aparece na forma como as pessoas lidam com seus recursos, como pensam em dar, como reagem à incerteza financeira, como sabotam as bênçãos antes de elas chegarem e como esperam o fracasso mesmo em momentos de crescimento. A cura não é só fazer um orçamento, trabalhar mais ou correr atrás de dinheiro. É ser liberto pela verdade. Quando Jesus disse, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", ele não estava falando de fatos. Ele estava falando de revelação. E os salmos estão cheios de revelação sobre a natureza de Deus como provedor, sustentador e recompensador. Quando você fala esses salmos com fé, você está enchendo seu ambiente com o oposto da falta. Você está plantando sementes de fartura em seus pensamentos. Você está escolhendo falar o que o céu diz sobre suas finanças em vez do que o medo diz. A palavra de Deus, quando falada em voz alta, se torna como fogo no mundo espiritual. Ela se torna uma espada que corta mentiras, fortalezas e contratos demoníacos feitos por falta de conhecimento ou trauma. Quando você começa a declarar o salmo que Deus te revelou, você não está apenas lendo poesia. Você está liberando um veredito do céu que diz que sua casa está sob nova direção.
O espírito de pobreza perde o direito legal quando a verdade é declarada com autoridade. É por isso que o diabo trabalha tanto para manter as pessoas longe da palavra e dos salmos, porque ele sabe que no momento em que elas começarem a falá-la de forma constante, seu domínio sobre a provisão delas será quebrado. Ele sabe que não pode segurar o que o céu liberou. Mas se ele puder te manter em silêncio, se ele puder te manter parado, se ele puder te manter focado no que você não tem em vez do que foi prometido, ele pode manter a maldição funcionando. Falar a palavra não é uma performance. É um ato profético. É o alinhamento da sua voz com a voz de Deus. Quando você sussurra ou declara o salmo, você está dizendo: Senhor, eu acredito no que o Senhor disse. Eu rejeito a mentira. Eu aceito a aliança. E essa aceitação cria alinhamento, e o alinhamento libera bênção. Deus não pode derramar nova provisão em vasos cheios de descrença, medo ou amargura. Então, quando você declara o salmo, ele não muda apenas sua situação, ele muda você. Ele desintoxica sua alma da infecção do pensamento de pobreza. Você começa a se ver como filho ou filha, não como um pedinte. Você começa a orar a partir de promessas, não de pânico. Você começa a dar sem medo e a receber sem vergonha, porque a palavra refaz o seu mundo interior e a pobreza não pode sobreviver no coração de alguém que foi reprogramado pela verdade. Quando Jesus alimentou as 5.000 pessoas, ele não entrou em pânico com o pouco que estava disponível. Ele deu graças. Ele ergueu o pão e o abençoou. Esse único ato nos mostra tudo o que precisamos saber sobre a economia do céu. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele precisa de fé. Ele precisa de gratidão. Ele precisa de obediência. E tudo isso é construído através da palavra. O Salmo te ensina a falar com fé mesmo quando a geladeira está vazia. A abençoar o que você tem antes que se multiplique. A descansar na presença do pastor, que não tem falta de nada. A pobreza te diz para temer cada conta, para recuar diante de cada oportunidade, para hesitar quando Deus diz para se mover. Mas o Salmo te ensina a se levantar, a andar com coragem, a declarar que seu copo transborda. A diferença não poderia ser mais clara. Um te mantém em correntes. O outro te liberta. Essa liberdade não é só para você. É para sua casa, seus filhos, sua herança. Quando você fala a palavra em sua casa, o ambiente começa a mudar. O que antes parecia pesado se torna leve, o estresse diminui, o medo enfraquece, a esperança retorna. O espírito de pobreza não pode prosperar em um ambiente cheio das promessas de Deus. Você não está apenas quebrando correntes da sua própria vida. Está estabelecendo um novo ritmo para as gerações que virão. Seus filhos vão crescer ouvindo palavras de fartura, não de desespero. Eles vão aprender a esperar a provisão, a confiar em Deus, a dar com alegria e a gerenciar com sabedoria, porque a palavra que você falou em voz alta se tornou o ambiente em que eles foram criados. E os ambientes moldam as expectativas. Se você quer mudar o futuro financeiro da sua família, comece com suas palavras. Comece com um salmo. Comece com uma verdade. Há uma razão para Deus ter nos dado salmos e não apenas instruções. Porque os salmos carregam tanto a ordem quanto o conforto. Eles ensinam e quebram. Eles guiam e curam. Quando falados em voz alta, eles fazem o que a terapia, a estratégia e o conselho sozinhos não podem fazer. Eles alcançam o centro do seu ser e substituem o que o inimigo plantou pelo que Deus sempre quis. É por isso que o espírito de pobreza não pode existir com a palavra falada. Um tem que ir. E quanto mais você declara o salmo, mais a pobreza perde terreno. Ela pode lutar. Pode tentar voltar. Mas toda vez que você fala esse salmo, você está reforçando a verdade. Você está dizendo: eu fui resgatado da maldição. Eu não fui esquecido. Eu não fui abandonado. Eu sou provido. Eu sou abençoado. E a pobreza não tem lugar no meu coração, na minha casa ou no meu futuro. Isso não é só um exagero. É santidade. Não é pensamento positivo. É alinhamento profético. Você não está apenas falando para se sentir melhor. Você está falando para fazer valer o que Jesus já pagou. E o espírito de pobreza não pode argumentar com a cruz. Não pode anular o sangue. Não pode resistir à palavra. Ele só pode tremer e fugir quando a verdade é declarada sem ceder.
Então declare, sussurre, grite, se precisar, mas não fique em silêncio. Sua voz, apoiada pela fé, é o som mais perigoso aos ouvidos do inimigo. E o salmo é o seu roteiro, sua espada, sua estratégia. Use-o e veja o espírito de pobreza desaparecer da sua vida. Não algum dia, mas a partir de agora. A partir de hoje, a partir do próximo verso que você se atrever a acreditar e declarar com coragem. Falar a Bíblia todos os dias refaz a sua vida para a prosperidade. Porque a palavra de Deus não é só uma fonte de inspiração. É a própria base da transformação. Toda vez que você fala a palavra, especialmente uma escolhida para quebrar o espírito da falta, você está plantando algo eterno nas suas circunstâncias atuais. O mundo pode te ensinar a planejar, a trabalhar e a investir, mas só a palavra de Deus tem o poder de reconstruir o seu ambiente interno e prepará-lo para a fartura. A Bíblia, quando declarada em voz alta e com fé, entra nas partes mais profundas do seu sistema de crenças, desafiando toda mentira que você aceitou sobre o seu valor, o seu potencial e a sua provisão. Quando você fala um salmo de prosperidade todos os dias, você não está apenas liberando esperança. Você está dando ordens à sua vida, à sua família, à sua casa, às suas finanças, ao seu futuro. Você está criando um ritmo do céu na terra, uma frequência que convida anjos e silencia o medo, e está treinando a sua alma a confiar na economia de Deus em vez da incerteza do homem. A maioria das pessoas foi ensinada pela pobreza sem perceber, não só por suas experiências, mas pelo ambiente, pela cultura, pela religião, por decepções e por ver a luta dos outros. Essas influências moldam pensamentos como nunca vou progredir, ou eu não nasci para prosperar, ou dinheiro é do mal. Essas crenças silenciosas e não contestadas se tornam fortalezas internas, e com o tempo, criam raízes e viram leis espirituais sob as quais você vive sem se dar conta. Você começa a se contentar em ter só o suficiente, a ter medo de ter mais do que o suficiente, a sabotar as bênçãos e a desconfiar do aumento de dinheiro como se fosse perigoso ou suspeito. Mas no momento em que você começa a falar a palavra de Deus todos os dias, você começa a substituir essas leis internas. Você não está mais falando o que a vida te ensinou. Você está falando o que o Espírito te revelou. E a palavra tem uma autoridade maior do que qualquer experiência, qualquer criação ou qualquer limite de família. Quando declarada diariamente, ela começa a agir na hora, renovando a mente, curando feridas emocionais relacionadas ao dinheiro, reconstruindo a confiança e firmando sua identidade na verdade de que Deus se alegra na prosperidade do seu servo. O ato de falar é mais poderoso do que a maioria percebe. As palavras não são neutras. Elas moldam os resultados. A vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Esse fruto é ou a falta ou a fartura, a paz ou o pânico, a bênção ou o bloqueio. Quando você fala a Bíblia, você está alinhando suas palavras com a vontade de Deus. Você está puxando o céu para sua situação na terra. Você está movendo sua casa, seu trabalho, sua carteira e até sua saúde para um alinhamento divino. Falar a palavra ativa. Ler é bom. Meditar nela é poderoso. Mas falar a libera. E quando você faz disso um hábito diário, você começa a viver debaixo de um céu aberto. Porque suas palavras começam a carregar a fragrância da fé. Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. Não seus sentimentos, não seus medos, não sua história. Quando ele ouve a sua palavra saindo de seus lábios, ele responde. A palavra dele é a sua assinatura. E quando você a fala, você está assinando o cheque do céu para a provisão da terra. Falar os versos de prosperidade não significa que você está atrás de riqueza. Significa que você está abraçando uma aliança. Deus não se ofende com o seu desejo de se libertar da luta financeira. Ele se ofende quando você acredita que ele não vai te prover. A fé agrada a Deus. A dúvida insulta a natureza dele. Quando você começa a falar a palavra todos os dias, especialmente um salmo feito para acabar com a falta, você está mostrando um alto nível de fé. Você não está esperando que outra pessoa ore por você. Você não está esperando por um milagre sem fazer nada. Você está tomando a iniciativa de renovar sua vida inteira de dentro para fora. E é isso que falar todos os dias faz. Cria um impulso. No começo, pode parecer estranho. Você pode não acreditar em cada palavra. Pode sentir resistência. Mas continue. O solo da sua alma responde à repetição. E, no final,
As ervas daninhas do medo são substituídas pelas raízes da verdade. No final, os pensamentos de não é o suficiente são abafados pelas declarações de mais do que o suficiente. Você começa a esperar oportunidades, a administrar bem, a abençoar os outros livremente, a reconhecer o favor divino e a viver sem vergonha da fartura. A constância é o segredo. Falar a Bíblia 1 ou 2 vezes pode te inspirar. Falar por uma semana pode te encorajar. Mas falar todos os dias é o que te refaz. É o que constrói um novo modelo. É o que faz com que as fortalezas não apenas se quebrem, mas fiquem quebradas. A pobreza não pode sobreviver em um ambiente cheio de fé e da Bíblia. O espírito da falta se alimenta do silêncio, do medo e da passividade, mas morre na presença da verdade diária e ativa. É por isso que muitas pessoas nunca veem uma vitória contínua. Elas falam a verdade de vez em quando sentem vontade ou quando estão desesperadas. Mas aqueles que vivem em vitória são os que fazem da palavra parte de seu estilo de vida. Eles a falam enquanto dirigem, enquanto caminham, enquanto trabalham, enquanto cozinham, enquanto se deitam e se levantam. E com o tempo, eles se tornam condutores da fartura. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente e nas relações. Porque a prosperidade não é só sobre riqueza. É sobre ser completo. É sobre ter o que você precisa para cumprir o seu propósito e abençoar os outros no caminho. Enquanto você fala o salmo diariamente, você também está criando padrões proféticos no seu ambiente. Seus filhos começam a ouvir. Sua casa começa a absorver. Suas decisões começam a refletir isso. Você começa a dar de forma diferente, a economizar de forma diferente, a pensar de forma diferente. A palavra começa a influenciar como você reage à pressão, como lida com o aumento de dinheiro, como faz o seu orçamento e como você acredita. Você começa a ver o dinheiro como uma ferramenta, não como um senhor. Você começa a receber a provisão de Deus sem culpa ou medo. Você anda em paz sabendo que seu sustento não está ligado ao seu emprego, mas à sua fonte. Falar a palavra todos os dias se torna como escovar os dentes. Não é opcional. Não é ocasional. É essencial. Mantém o seu ambiente espiritual limpo. Mantém seu coração focado. Mantém sua alma saudável. Prepara você para vitórias repentinas porque tem te preparado diariamente em lugares que você não vê. Esse tipo de disciplina espiritual transforma sua realidade. As oportunidades começam a se abrir. Conexões divinas te encontram. Atrasos viram portas. Por quê? Porque a palavra que você tem falado tem preparado o terreno. Você não estava esperando. Você estava plantando. Você não estava desejando. Você estava profetizando. Cada palavra falada com fé cria uma onda no espírito que, no final, toca no mundo físico. E quando a colheita vier, ela não vai te surpreender. Vai parecer uma confirmação. Você vai dizer: eu tenho falado isso para a existência todos os dias. Porque a declaração diária da palavra não só te prepara para a fartura. Ela te torna um ímã para ela. Você não está mais correndo atrás da bênção. A bênção está correndo atrás de você. Não porque você é especial, mas porque a palavra é. Não porque você está se esforçando, mas porque você se rendeu. O salmo que você tem falado é o roteiro do céu para sua prosperidade. E quando você continuar falando diariamente, ele vai continuar te construindo para ser alguém que pode ter riqueza, dar com coragem e viver livre do domínio da falta. A repetição fiel transforma o salmo em uma arma financeira. Porque no mundo do espírito, o que você repete com fé se torna o que você tem no mundo físico. O céu não responde a repetição vazia, mas sempre responde à fé que é falada de novo e de novo com convicção, autoridade e confiança nas promessas de Deus. A palavra de Deus é uma espada, mais afiada do que qualquer lâmina. Mas essa espada deve ser usada, não apenas admirada. Você pode ler o salmo uma vez e se inspirar. Mas quando você o fala diariamente, de forma constante como uma declaração pessoal, ele se torna um martelo, quebrando correntes de limites financeiros e uma espada que corta a falta de gerações. O que começa como uma leitura se torna uma guerra, e o que começa como um sussurro se torna um rugido no espírito. A pobreza não vai embora só porque você quer. Ela vai embora quando não tem mais espaço para ficar.
Quando o ambiente está cheio de verdade e quando a sua voz repete o som do céu sem desistir. A repetição com fé não é para Deus. É para você. Cada vez que você fala o salmo, você está pressionando essa verdade mais funda em seu coração, permitindo que ela arranque a dúvida, reconstrua a confiança e fortaleça o seu homem interior. O espírito de pobreza vive no silêncio e na aceitação passiva das circunstâncias atuais. Mas ele não pode coexistir com a fé que continua falando mesmo quando nada parece estar mudando. Quando você declara, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou ele prepara uma mesa perante mim, ou o meu cálice transborda, você não está apenas citando a Bíblia. Você está reprogramando a sua expectativa, mudando a sua visão e abrindo seus olhos espirituais para ver a provisão que estava escondida à vista de todos. Essa repetição constrói a resiliência. Ela ensina a sua mente a resistir ao medo. Ela cria um novo ritmo espiritual em sua vida diária. E em pouco tempo, o que você costumava se preocupar se torna um lugar de adoração, porque o salmo se moveu da sua boca para a sua realidade. Há uma razão para o inimigo lutar contra a sua constância. Ele não se importa que você leia a palavra de vez em quando ou ouça um sermão uma vez por semana, mas ele teme quando você faz da Bíblia a sua linguagem diária. Ele teme o crente que não só lê o salmo, mas o vive, o respira, o declara até que ele se torne parte das paredes de sua casa e da estrutura de suas finanças. A repetição faz com que nossa verdade se torne um hábito e o hábito se torne um ambiente e o ambiente se torne uma vitória. Quando você repete o salmo com fé dia após dia, você está declarando ao céu que você acredita na promessa mais do que na sua conta bancária atual, mais do que na economia, mais do que no que o seu passado te mostrou. E esse nível de fé move a Deus. Ele chama a atenção dele. Ativa anjos. Cria espaço para provisão inesperada, sabedoria sobrenatural e favor divino. Não se trata de gritar mais alto. Trata-se de cavar mais fundo. Cada vez que você fala o salmo, você está plantando-o como uma semente. E quanto mais você o fala, mais fundo ele vai para o solo do seu espírito. Você pode não ver nada no dia 1. Pode não sentir nada no dia 2. Mas no dia 30, 60, 90, você vai olhar ao redor e perceber que algo mudou. Oportunidades estão se abrindo. A paz aumentou. A falta não domina mais suas emoções. Você não está mais em pânico ao ver uma conta. Não está mais hesitando em dar quando o Espírito te chama. Por quê? Porque a palavra fez o seu trabalho. O salmo se tornou sua espada, seu escudo, sua confissão. Você não está mais esperando escapar da falta. Você está confrontando com a Bíblia e vendo-a se curvar à autoridade da aliança. A repetição fiel também afina o seu ouvido para a voz de Deus. Enquanto você fala o salmo diariamente, você começa a perceber como Deus fala através desses mesmos versos para a sua situação específica. Um verso que parecia distante se torna profundamente pessoal. Uma frase que antes parecia poética agora parece profética. E de repente, o salmo não é apenas algo que você diz, é algo que você ouve Deus dizer de volta para você. Ele começa a te dar estratégias, clareza e tempo divino. Ele abre seus olhos para oportunidades. Ele te dá sonhos sobre ideias de negócios. Ele te dá paz quando todos os outros estão com medo. Porque você criou um espaço para que a palavra dele habite de forma abundante. E nesse espaço, a arma financeira da verdade começa a fazer o que nenhum orçamento jamais poderia. Ela quebra a resistência espiritual e abre as portas da graça. Quando você repete o salmo com fé, você também alinha suas emoções com a frequência do céu. Você começa a sentir o que Deus sente sobre o seu futuro. Você para de temer as conversas sobre dinheiro e começa a dominá-las com sabedoria e paz. Você começa a orar a partir de um lugar de autoridade. Você entra em lugares esperando favor. Você se senta à mesa esperando que Deus fale. O salmo se torna o seu roteiro diário para a prosperidade. Ele fala a sua alma, acalma seus medos, corrige sua visão e estabelece sua fé. Ele se torna a bússola que guia como você gasta, como você dá, como você economiza e como você constrói. Ele treina o seu homem interior a esperar o melhor, a planejar com coragem e a andar em lugares sabendo que você já é apoiado pela riqueza do céu. Esse tipo de repetição não exige horas. Exige coração. Alguns versos falados com fogo são mais poderosos do que longas orações ditas com dúvida. É sobre sinceridade. É sobre ter a posse.
Quando você fala o salmo, fale-o como se o futuro da sua família dependesse disso. Fale-o como se a sua dívida já estivesse cancelada. Fale-o como se seus filhos nunca fossem sentir a dor da falta. Fale-o até que as palavras se tornem o seu instinto, o seu normal, a sua primeira reação a cada desafio. Quando o médico der um diagnóstico, fale o salmo. Quando o aluguel estiver para vencer, fale o salmo. Quando a oportunidade parecer grande demais, fale o salmo. Não para informar a Deus, mas para lembrar a sua alma. Porque a sua alma esquece, mas o seu espírito se lembra. E a repetição com fé os faz voltar a um acordo. A palavra de Deus nunca perde poder, mas você deve mantê-la em movimento. A repetição é movimento. É o equivalente espiritual de martelar o mesmo prego até ele se firmar. Uma batida não vai resolver. Mas bata de novo, e no final, ele estará seguro. É nisso que o salmo se torna na sua vida. Uma verdade fixa que nenhum demônio pode arrancar, nenhum fracasso pode substituir, e nenhum medo pode apagar. Ele está enraizado e dessa raiz cresce o fruto da prosperidade, paz, provisão e multiplicação divina. Você nunca foi feito para viver em ciclos de falta. Você foi criado para prosperar debaixo de um céu aberto. Mas para viver nessa realidade, você deve falá-la, acreditá-la e repeti-la até que a sua fé seja mais forte do que os seus fatos. O salmo é a sua arma. A repetição é a sua estratégia. A fé é o seu fogo. E quando os três se unem, a pobreza não tem chance de ficar. Ela precisa fugir. As portas precisam se abrir. Os milagres precisam se manifestar porque Deus está zelando pela sua palavra. E quando ele a ouve de sua boca de novo, ele a honrará, a cumprirá e a usará para mudar cada parte financeira da sua vida. Não por acaso, mas por uma fé repetida que ousou declarar o que Deus já prometeu. É assim que o salmo se torna uma arma financeira. É assim que a palavra se torna sua riqueza. É assim que a falta se transforma em uma herança de fartura. Chegamos ao fim da nossa jornada. Espero que estas palavras tenham acendido em você a chama por um relacionamento mais profundo com Deus. Lembre-se, a vida que você sonha não é um acaso, ela é construída com sabedoria. Eu encontrei uma ferramenta que me ajudou a tomar as decisões certas e a viver de forma mais plena. Se você também quer essa transformação, acesse agora o Guia da Mulher Sábia. O link para o livro está na descrição.